onde você vai abrir as franquias, você vai viajar, você não vai mais ter contato com o seu povo, eles vão lhe rejeitar, você vai perder a herança dos seus pais. Você vai para o deserto passar 3 anos para voltar ao eixo, que você é muito amostrado, muito arrogante, muito egocêntrico. Quando baixar a bola e entender que a tarefa é para mim, não para você, você começa a viajar, vai fazer viagens, você vai ser apedrejado, você vai ser expulso, vai passar fome. No final você vai estar em Roma, e um homem chamado Nero, que vai ser o dirigente daquele país na época, ele vai ter um surto psicótico, vai tocar fogo na cidade, o Ibope vai cair desgraçadamente. Ele vai fazer o que um país no futuro vai fazer quando todo o Ibope desgraça culpa o outro, o antecessor. Ele vai culpar os judeus. Quem é que vai estar no dia? Tu, o principal representante, aliás, os cristãos, tu, o principal representante dos cristãos. Ele vai lhe pegar, levar para uma casa ali, prender e depois vai decepar a sua cabeça. Topa a missão? Aí Saulo ia fazer: massa, velho, foi bom te conhecer, tu é o cara, eu entendi, mas estou voltando, ó. Que queres que eu faça? Não tem receita de bolo. Comece a agir, porque se você for fiel no pouco, aí sim, Deus continua investindo, porque você vai ser fiel no muito. E para apresentar o tema central desse evento, Alegria de Viver, vamos receber o palestrante espírita, psicólogo clínico, com mestrado em saúde coletiva e doutorando em psicanálise. Membro da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Campina Grande, e da AME Campina Grande, da Associação dos Médicos Espíritas, também de Campina Grande. Vamos receber com muito carinho, com muitos aplausos, o nosso irmão Rossandro Cligei. Boa noite a todos e a todas. Primeiro agradecer de estar aqui com vocês a primeira vez. Vocês se incomodam se eu ficar aqui? Tá legal? E me perguntar, por que falar de alegria no momento que parece que todo mundo fala de tristeza? Será que o pessoal do Campo do Brito enlouqueceu e não percebe que o mundo está louco? Como é que a gente pode falar de alegria? Então a primeira questão que eu queria que a gente provocasse hoje era: há motivos para se ter alegria? Então vamos pensar em Paulo quando ele diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Aí a grande pergunta é: eu dou graça até na desgraça? Será que Paulo não viu que era meio sem graça isso que ele propunha? Ou eu não estou entendendo o que Paulo quis dizer? Ou eu não estou entendendo o meu conceito do que é graça? Ou eu estou entendendo como desgraça o que é uma graça ainda não percebida? Imagina vocês um acidente aéreo, como aquele, por exemplo, que derrubou o avião da Air France no Oceano Atlântico. E imagine que você está assistindo aquela reportagem e você percebe sempre que tem um acidente aéreo, uma coisa me chama a atenção: alguém perde o voo. Já perceberam isso? Toda vez alguém ou mais de uma pessoa perde o voo. E quando essa pessoa perde o voo, a mídia, obviamente, vai entrevistar o único sobrevivente, que não é sobrevivente porque ele não estava no avião. Mas a entrevista aquela pessoa, e ela sempre vai apresentar um motivo fútil. Não, o pneu do carro furou, o despertador do celular não tocou, peguei um engarrafamento, deu overbooking no voo, enfim, as várias justificativas. E o repórter continua insistindo e diz assim: mas o que você acha que de fato fez com que você não pegasse o avião? E invariavelmente, das muitas entrevistas que eu vi, a pessoa dizia: foi Deus que me livrou disso. Mas imagine que você é uma mãe que está assistindo a reportagem, mas o seu filho estava no avião. Será que ela dizia assim para ela mesma: então o que foi que Deus fez com o meu filho? Porque Ele não protegeu o meu filho? Na verdade, quando a gente tem uma visão limitada sobre a vida, numa perspectiva material, achando que a felicidade se resume àquilo que nós conquistamos, a morte se apresenta como tragédia. Apesar da maior parte dos seres humanos, independente de religião, acreditar que nós continuamos depois daqui, que nós não somos daqui e que nós não vamos ficar aqui, quando nós partimos, a dor é profunda. A revolta muitas vezes acontece. E acontece porque muitas vezes nós não entendemos o que de fato vem a ser a alegria de viver
e o que de fato vem a ser graça. A primeira grande questão que a gente pode se pensar hoje em dia é: o que nós estamos visualizando no mundo? O mundo está piorando ou está melhorando? O que vocês acham? Está melhorando. Eu não senti muita firmeza nessa melhora de vocês, não. Vamos esquecer, eu quero que vocês pensem assim: olhando o que sai na TV, o mundo está melhorando? Não, o mundo está ou não está melhorando segundo a TV? Está ruim, não está? A coisa está feia, né? Tem gente que amanhece o dia, numa segunda-feira, depois de um final de semana, ela amanhece o dia antes de trabalhar e liga assim: mais um crime hediondo na Grande Aracaju. Final de semana sangrento nas periferias das grandes cidades do Brasil. Olha como você já acorda feliz para trabalhar. Ou seja, se no plano espiritual nós escolhemos as sintonias que nós queremos ter, também não é diferente aqui no plano material. E a grande questão que nós temos é que, de fato, nós sabemos que estamos num período de profundas transformações históricas, emocionais, psicológicas da história humana. Aqui damos o nome de transição planetária, que é muitas vezes pouco compreendida pelas pessoas, inclusive pelos espíritas. Porque as pessoas pensam que a transição planetária é a transição do planeta. E a transição planetária é a transição das pessoas que estão no planeta. O planeta não irá se regenerar. Nós é que podemos fazer esse trabalho. Mas aí a gente começa a pensar assim: então, nessa perspectiva em que eu tento entender felicidade, em que eu tento entender o mundo que nós nos encontramos hoje, como é que eu posso entender o que está acontecendo? Kardec faz uma pergunta em O Livro dos Espíritos, que ela é bastante curiosa, e a resposta ainda mais. Ele pergunta assim: por que quando olhamos o desenvolvimento da história humana atual, nós temos uma sensação de que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançarmos, nós recuamos? Olha que pergunta inteligente. Ele estava, como um homem do seu tempo, vendo a ciência acontecendo. Ele estava vendo as descobertas acontecendo. E é porque não tinha nem luz elétrica, nem iPhone, nem WhatsApp. Mas ele via as descobertas acontecendo. Então, materialmente, não dava para negar avanço, mas moralmente, parecia que havia recuo. Os espíritos responderam assim: enganas, pois se olhares bem a história humana, verás que nós estamos sempre avançando. Mas quando você for ler uma resposta do Livro dos Espíritos, cuidado com a vírgula. Porque tem uma vírgula. E diz assim: às vezes é necessário que o mal chegue ao extremo para que os homens sintam necessidade do bem e das reformas. Vou repetir para a gente entender o conceito que vai ser fundamental agora. Às vezes é necessário que o mal chegue ao extremo para que os homens sintam a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, nós somos aqueles que costumamos empurrar com a barriga. Eu não sei se isso acontece com vocês. Se quando vocês estudavam para a prova um dia antes da prova. Se vocês só declaram o imposto faltando 3 minutos para o site da Receita Federal fechar a declaração. Se você adia aí do médico, se você empurra com a barriga, se nós podemos fazer isso na vida pessoal, nós também fazemos isso na vida coletiva. Porque transformação implica em exercitar, em força, capacidade de provocar mudança. E as pessoas preferem a zona de conforto. Então o que Kardec escuta é o seguinte: chega um momento em que há uma gama de eventos tão críticos que a dor se extrema, e disso não vem uma outra resposta que não seja as reformas, que não seja o bem. Pois muito bem, todo mundo escuta aqui a palavra crise, que parece ser o antídoto da felicidade. O que é que nós estamos escutando hoje nas mídias? Com a crise econômica no Brasil, esse certamente será um dos natais mais tristes que nós teremos. Não sei se vocês já escutaram isso. E o que é tristeza para o Natal segundo a mídia? É como você vai menos ao shopping center comprar. O que é alegria? É você ir comprar uma roupa na Riachuelo, dividida em 12 vezes no cartão, para pagar em agosto do ano que vem, para ir para casa de um parente que você não gosta, fingindo que está bem, em que todo mundo sorri quando se odeia, e alguém toma todas e no final da noite ainda sai contando os podres de todo mundo, e a noite termina terrivelmente. Isso é um Natal feliz. Segundo a perspectiva de entender o Natal e seu significado, o lugar importa menos, as condições importam menos do que as pessoas. Quando a gente vê o Réveillon, por exemplo, a gente sempre se encanta. Quando vê, por exemplo,
Réveillon no Champs-Élysées, em Paris. Quando a gente vê Réveillon em Sydney, na Austrália, ou em Nova York, ou em Copacabana. Mas acontece que, de fato, felicidade, alegria, tem a ver com quem eu estou. Na verdade, é muito mais feliz estar sentado numa cadeira como essa, no quintal da sua casa, na crise, tomando cidra cerezé, com quem você ama, do que estando cercado de estranhos num ambiente glamouroso, sem afeto, esquecendo que o verdadeiro significado de estarmos ali comemorando o Natal e um Ano Novo é o renovar das esperanças que Deus tem em nós. Como diz Isaías, a misericórdia de Deus se renova todos os dias, porque todos os dias se renova a nossa iniquidade. Então a grande alegria, o grande motivo de estarmos juntos é pensarmos, talvez nesse Natal, já com crise, já sem presentes, já sem coisas para manifestar, sem algo para esnobar, sem querer me sentir importante, talvez eu possa perdoar, talvez eu possa suportar, talvez eu possa agradecer, e talvez eu possa começar a me sentir feliz. Porque nós vivemos no mundo atual, e Kardec fez essa pergunta em 1857, mas a gente percebe que ela é tão mais atual hoje em dia, em que as pessoas vivem num frenesi de fantasia do que são. Hoje é mais importante aparecer ser do que ser pessoa. Nós vivemos hoje num tempo que chamamos historicamente de pós-modernidade. E a pós-modernidade tem 3 características. Essas 3 características elas foram hiperdimensionadas pelas redes sociais. A primeira característica da pós-modernidade que foi inflacionada pelas redes sociais é o sentimento de individualidade. Eu no seu mundo, você no seu mundo. Cada um no seu quadrado. Hashtag não estou nem aí para você. Quando as pessoas chegam dentro de um ambiente ou de um restaurante, elas fazem assim: qual é a senha do Wi-Fi? Porque a preocupação delas não é estar com você, é estar com você na ausência. E elas ficam no WhatsApp, conversando, às vezes com quem está do outro lado da mesa, e não tem segredo, é um esvaziamento. Esse esvaziamento foi percebido pela mídia, que começou a lançar 2 filões cinematográficos de minissérie que representam o psiquismo coletivo da Terra hoje. O primeiro é filmes de vampiro, Lua Nova e toda aquela série de filmes de vampiro, como também tem minisséries com essa temática, porque é uma sociedade esvaziada de alegria. O vampiro não tem felicidade. Ele vive numa vida infeliz. E o outro filão da indústria cinematográfica que captura esse psiquismo coletivo atual é o filão dos vampiros, dos mortos-vivos, dos zumbis. Muito bem representada pelo Guerra Mundial Z, aquele filme, e aquela minissérie The Walking Dead. E aí a gente percebe o seguinte, que na verdade as pessoas estão feitas zumbis. Teve um fotógrafo americano que pegou um monte de gente numa estação de metrô, assim, e apagou no Photoshop os telefones. E as pessoas estavam todas assim. Zumbis. Na ausência. Mas além dessa individualidade que a pós-modernidade nos provoca, nos afastando do outro e inibindo a construção do desafio da fraternidade. Desafio que se evidencia quando pessoas imaginam que porque você não cultua um Deus como eu posso chegar e explodir e matar você em nome desse Deus que eu digo que é o Deus da luz da vida. Esse individualismo que não faz eu perceber em você a luz que tem em todos. Existe uma outra característica desse momento. É que nós vivemos um momento de profundo narcisismo. Nós queremos aparecer mais que os outros. As pessoas postam até prato de comida no Instagram e no Facebook. Estou comendo um peixe na praia em Aracaju. Aí dá uma foto para pegar o peixe. Para mostrar que pode pagar o peixe. Um amigo meu, ele fez o seguinte. Ele botou assim: inaugurando minha nova casa no Alphaville, numa noite romântica com minha esposa, na varanda, vendo a lua, tomando um vinho chileno. Aí postou, e eu com muita caridade mandei inbox para ele no seguinte comentário: miserável infeliz, você não sabe que as pessoas que estão curtindo aí estão mandando para mim mensagem no WhatsApp dizendo como você está sendo ridículo ao postar isso. Mas eu vou lhe dizer por que é ridículo postar isso. Porque se você tivesse numa noite romântica com sua esposa, as suas mãos estavam nela e não no smartphone.
Esse é o ridículo. O que é importante para ele? Eu até imagino como está a cena. Você está de um lado da mesa com seu smartphone, ela do outro lado com o smartphone, você esnobando seus amigos, ela, as amigas delas, e o gozo de vocês não é estar um com o outro, é aparecer para os outros. Isso é esvaziamento da identidade do ser. Isso provoca infelicidade. Mas a infelicidade é provocada muito mais em quem vê do que em quem posta. Porque se fez uma pesquisa na Universidade Alemã, e que foi publicada, e ela é referência hoje no mundo, a respeito do impacto que as redes sociais têm na vida das pessoas, que mostra que 87% das pessoas que estão na sua rede social odeiam o que você posta. Tem ódio de você. Miserável, porque você bota a foto com o Mickey em Miami. Eu nunca fui ver o Mickey. E você está no outlet e bota, eu nunca comprei uma roupa nos Estados Unidos. E agora muito menos com dólar R$4. Miserável. Você coloca a foto e você percebe que você tem 1000 amigos na rede social, mas só 50 curte. O que acontece com os outros 950 que visualizaram? Ódio mortal de você. Porque nós não nos responsabilizamos sobre o que nós provocamos nas pessoas. Lembra André Luiz quando ele vai a umbral com o mentor, e ele tem que baixar a luminosidade para não impactar aqueles que vão ser assistidos? Quando você coloca a sua felicidade ficcional, dos recortes que você faz do melhor momento da sua vida, e coloca no Facebook, e coloca no Instagram, você está provocando a vida das pessoas que não têm acesso àquelas coisas, provocando um profundo estado de infelicidade. Durante 30 segundos, a timeline do Facebook provoca sintomas de início de depressão nas pessoas. Porque você vê uma felicidade que é um disfarce. Porque a alegria de viver é suportar a alternância dos humores de estar vivo. Porque nós somos seres humanos, nós não somos prontos. Nós estamos num processo eterno de vir a ser. Um gato é simplesmente um gato. Gato não tem crise de identidade nem faz terapia. Ele não se pergunta se está ou não amando, se ele deveria ser um cachorro e não um gato. Assim também a pera nunca se perguntou por que não nasceu maçã ou uma jaca. Porque pera é pera, jaca é jaca, maçã é maçã, gato é gato, cachorro é cachorro. Mas ser humano é um projeto inacabado. E toda vez que eu escolho ser alguma coisa, escolho ser alguém, escolho exercer alguma tarefa, escolho viver no mundo de alguma forma, eu deixo de ser um monte de coisa. No momento que eu escolho ser policial, eu deixei de ser bombeiro. Eu deixei de ser médico, professor, um monte de coisa. E a infelicidade está quando eu paro e olho a vida de quem está do lado e imagino que ele sim é feliz e eu não. E esse sentimento esvazia a minha alegria, porque ela se baseia na comparação, que é a forma mais infantil de se estar no mundo. É a forma mais clássica de autossabotagem. E ao mesmo tempo um processo obsessivo coletivo, porque nessa hora você está tão auto-obsediado que o obsessor faz, opa, estou de férias, ele já está fazendo o meu trabalho. Vou ver se eu pego o vizinho dele, que está fazendo prece ainda. Porque ele já acha que não vale nada, ele já acha que é ninguém, que não pode nada, que não tem condição nenhuma, ele só chega para pedir, ele quer passe, se o passe não prestar ele é capaz de pedir um vale transporte. Ele está sempre pedindo, ele chega no centro espírita, mas ele está sempre com cara de coitado, com cara de coitada, porque ninguém pede nada a coitado e coitada. Coitado e coitada não assume a própria existência, não se responsabiliza sobre a própria vida e não participa da mudança da história de seu povo. É um omisso que no máximo faz curtir no Facebook. Porque nós estamos aqui como trabalhadores da última hora. Numa hora grave. Em que a maior parte das pessoas pensam em abortar, em se suicidar, em fazer aborto afetivo, que é estar em relacionamentos que você não tem compromisso com o outro, pais que não educam filhos, esposos que não respeitam esposas, aparências de relações em um profundo desrespeito. E nesse momento em que urge a esperança, as pessoas ampliam um discurso de caos e de sentimento de que nada vai ser possível de mudar. Mas na verdade a alegria reside em suportar a alternância. Porque tem dia que eu amanheço assim, pô, tô bem hoje, eu tô bombando. Tudo fica bonito, você vê aquela árvore que você nunca viu no caminho, diz, que coisa linda, e dizer que árvore, obrigado por você existir, irmã árvore. Que linda essas flores, irmã árvore.
Você vai trabalhar, naquele dia tudo flui, mas tem dia que você já amanhece com cão no couro. É incrível. Você já amanhece mal. Você se acha horrível. Nada presta. Todo mundo no trânsito está planejando atrapalhar a sua vida. É proposital. Aquela pessoa que fica no meio, nem numa faixa, nem na outra, não deixa você passar por aqui, nem por aqui, e parece que está domingo de manhã, e é segunda, e você angustiado, a pessoa está lá no meio. Quando você chega no trabalho, aquela piada que você sempre riu dela, quando alguém diz: o que foi? Está me achando cara de palhaço? Está um mau humor terrível. Uma pessoa uma vez me apresentou a outra, e eu fiz: que prazer? Prazer não, prazer é com minha mulher, satisfação. E eu fiquei imaginando aquilo. Poxa vida, que criatura amargurada, que vontade de não estar com o outro, cria logo uma barreira. A alegria consiste em suportar que nós variamos. Ora nós estamos muito bem, ora a gente está muito mal. Ora a gente está em pleno elevo espiritual, a gente sente a presença magnânima de Deus na nossa vida. A gente sente o quanto Ele é um Pai amoroso que consola. No outro dia a gente se sente só, abandonado, distante, incapaz de acreditar em soluções. Somos nós, seres que oscilam. Mas não fomos apenas nós que detectamos isso em nossa vida. Paulo, numa das cartas que manda à comunidade de Romanos, no capítulo 7, no versículo 22, diz assim: é incrível que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo a lei de Deus, eu entendo o que é bom, mas eu faço o que é ruim. Bom, se Paulo, que teve com Jesus, tete a tete, oscilava nos humores, imagine a gente. Então a grande pergunta é: você já ficou a noite sem dormir? Já ficou com drama de consciência e passou a noite inteira em claro? Já teve que pedir ajuda aos universitários, chamado Rivotril ou Lexotan? Se sim, parabéns, você é um espírito em evolução. Porque só quem tem crise é quem está se transformando. Só quem perde a noite de sono é quem está incomodado com quem é ainda. É porque está querendo ser algo melhor. Porque quem não está nesse estado não tem crise. E eu tive uma noção disso quando uma vez, conversando com um amigo, cuja mãe era prefeita de uma cidade do interior, chegou para mim muito alegre e disse: Sandro, saiu uma verba hoje no Ministério das Cidades de R$300 mil para saneamento básico na cidade de mamãe. A cidade de mamãe. Mas eu não captei o significado da cidade de mamãe, porque eu fico muito alegre dizendo: que coisa boa, então vocês vão fazer saneamento básico, vai diminuir mortalidade infantil, e fiz aquele discurso sanitarista. Ele disse: não, não é isso não. Dá para pegar 200 mil tranquilo para a campanha de reeleição dela. Aí durante 3 segundos eu fiquei assim tentando digerir o que ele acabava de dizer, e perguntei: e o Tribunal de Contas? Ah, é onde é mais fácil tirar. Tu acha que eles vão desenterrar os canos para saber quanto a gente botou? E o que me chamou a atenção foi a naturalidade e a não culpa, como ele falou daquilo. Não havia culpa. Então eu percebi que ele certamente não perdia a noite de sono. Eu descobri que ele certamente dorme muito bem e que talvez nunca tenha tomado um Rivotril nesta vida. Porque obviamente a justiça divina dá conta daquilo que a justiça humana não consegue capturar. Eu sempre digo: é melhor ser preso na terra. Porque você já vai quitando. Senão você fica igual pagar cartão no mínimo. Depois você fica assim, pedindo ajuda para pagar. A vida exige de nós uma presença viva no mundo. A alegria de viver representa um ser que tem noção de quem é plenamente. Sem mágica, sem achar que é iluminado. Quando eu me tornei espírita no início, e eu era evangélico antes, então eu fui pensando que eu ia encontrar o Satanás. E depois que eu não encontrei, eu vi as pessoas com muita suavidade no centro espírita quando eu chegava. Oh, meu irmão, seja bem-vindo. Entregava uma mensagem com um sorriso de canto a canto. A voz era mansa das pessoas. Eu pensei: que povo iluminado, que povo bom. Meu Deus, incrível. Eu imaginei, essas pessoas são transformadas. Eu tinha um amigo que tinha uma voz desse jeito. Aí, fulano, fazer a prece. Tá bom, fazer a prece. Chegava assim, fazia: amados irmãos. Incorporou uma pombagira. Como é que pode? A pessoa fala desse jeito e vai fazer uma prece com voz mansa.
Como se espírito de luz falasse assim, feito um retardado. Ou que fumou maconha estragada. Está com alegria no mundo. É entender quando se diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Pensar nisso como autoajuda é imaginar que Jesus inaugurou um filão de mercado editorial. Jesus seria então o primeiro grande palestrante de autoajuda. Porque ele, não, vai lá, você consegue. Se olha no espelho, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Não é isso que ele propõe. Ser luz do mundo é se responsabilizando sobre sua própria vida e tão somente sobre ela, perceber que o melhor que Deus tem para você é ser você. A coisa mais ridícula que você pode fazer por você é querer ser igual ao outro. Porque Deus não criou apenas a nossa digital diferente, a nossa íris. Ele criou todo um ser único para dar uma contribuição única na história humana. Portanto, quando você não quer ser você e quer ser como sua irmã, como seu vizinho, como seu cunhado, como seu colega de trabalho, você está sabotando um plano milenar de investimento celeste em sua própria existência. Abrindo mão de sua própria dignidade e integridade de ser criatura para ser uma cópia mal feita de um projeto de quem você supõe ser feliz, sem saber no íntimo as lutas que aquela pessoa passa. Eu percebi isso quando chegou para mim uma paciente no consultório, e ela já chegou desse jeito: meu Deus, eu tenho um ódio daquela nojenta. Aí sentou. Aí eu fiquei em silêncio. Eu falei, meu, qual? Ela tem uma lista tão grande. Eu fiz, qual? Qual delas? Aí eu fiz, qual? Essa você não conhece. Aí eu não resisti e disse, tua lista só aumenta, né? Ironia terapêutica. Ela fez, mas ela é horrível. Aí eu perguntei a coisa óbvia. Se você reputa alguém como nojento, é porque essa pessoa fez algo que lhe nojasse. Concordam comigo? E eu perguntei, o que foi que ela lhe fez? A resposta antológica foi, você acredita, estudante de medicina as duas, você acredita que essa nojenta toda vez tira 10 no seminário? Pausa silenciosa, só para me provocar? Paranoia. O ego, o mundo gira em torno de mim, e essa amiga só para me provocar estuda. Como ela não era nordestina, tinha passado pelo Enem e foi morar na minha cidade, eu fiz. Agora eu entendi essa característica da sua personalidade que eu não tinha visualizado então até agora no seu processo terapêutico. Ela, qual? Eu não sabia que você tinha isso. Ela, o quê? Ficou bem animada. Você é burra. Ela, como assim eu sou burra? Eu disse, aí como a gente diz aqui na Paraíba, burra com força, com vontade pessoal e propósito de ser burra. Ela, cara, eu estou te pagando para dizer a verdade. Por isso você me paga, porque ninguém diz a verdade de graça. Porque dói ouvir, a pessoa fica inimigo seu. Se eu disser isso a um parente meu, ele nunca mais fala comigo. Mas você não vai ficar no Réveillon comigo, então eu posso dizer. E você está pagando para escutar. Por que você está dizendo que eu sou burra? Porque você tem que entender que quando uma pessoa tem brilho, ao invés de você se irritar, você tem que se inspirar. Esse sentimento de burrice é de quem é pequeno, porque tem um sentimento infantil de inveja. E sabe qual a diferença do que eu estou propondo para você? É amadurecer o sentimento. Nós não trabalhamos no Espiritismo com ideia de defeitos e pecados, mas com maturidade e imaturidade emocional e espiritual. Digamos que a inveja é um sentimento imaturo, que pode amadurecer, portanto. Vamos entender como é que se processa na mente de uma criança. Você tem um filho de 2 anos e um filho de 1 ano de idade. É o aniversário de 2 anos de idade. Você leva presente só para ele? Ou você leva para os dois? Você leva para os dois porque o de 1 ano de idade não vai entender que o aniversário é do de 2 e vai querer um presente também. Porque ele inveja. Mas um dia um tem 12 e o outro tem 11. Você dá o presente de 12 anos. O que é que de 11 diz? No meu aniversário eu quero igual a este. Isto é inveja? É cobiça. Inveja é quando eu tenho raiva porque você tem. Cobiça é quando eu também quero ter o que você tem. Então o sentimento amadureceu. Inveja é quando o Ítalo troca de carro e o vizinho faz, tomara que morra carbonizado num acidente daqui para Aracaju. Isto é inveja.
Inveja é quando você compra uma TV de OLED de 50 mil polegadas para ver o Brasil perder de 7-1 da Alemanha. E o vizinho fica louco para que seja 110 para quando botar na tomada. Isso é inveja. Cobiça é quando o vizinho de Ítalo chega para ele e diz: "E tu, como é que tu comprou esse carro?" Ele diz: "Rapaz, eu trabalho, mas você trabalha onde eu trabalho, ganha a mesma coisa." Mas eu dei a uma pessoa da minha família revistinha da Jequiti, Mary Kay, e a gente está fazendo um extra. Sabe o que é que o cobiçoso faz? Ele diz: "Me dá uma revistinha dessa." Ele pega as duas, chega em casa e dá para a esposa: "Ó, vamos trabalhar, que eu estou querendo trocar de carro." Ele não está com raiva porque você comprou, ele quer ter um igual. Isso não é inveja, isso é cobiça. Então, inveja, para ficar com conceito, é querer que o outro não tenha. Cobiça é querer ter também. Mas chegará um dia que a gente nem vai precisar copiar o outro. A gente simplesmente vai ser quem a gente quer ser. E simplesmente isso vai ser suficiente para ter a alegria de viver. E eu propus essa paciente: quando você encontrar alguém melhor que você, não seja burra, não inveje. Seja inteligente, cobice, se aproxime, aprenda, reconheça quem faz, quem tem que ser feito. 3 meses depois, elas defendiam um seminário juntos. Ela entendeu que ela não era uma inimiga, mas que dentro dela havia um mundo infantil em que ela imaginava que quem era melhor que ela era alguém que fazia isso para provocá-la. Isso é que no Evangelho segundo o Espiritismo chama-se de sofrimento voluntário. Ou seja, não é motivo para sofrer. Você não tem um parente que desencarnou, um filho que morreu, um filho que está usando droga, você não recebeu uma traição afetiva, você não está com metástase cancerígena, mas você está com inveja. É escolha. Você escolheu ser infeliz. Por pura escolha. Então significa dizer que, para a gente entender a alegria de viver, eu preciso parar de olhar para o lado. Mas e por que a fofoca é uma coisa, não que aconteça aqui em Campo do Brito, óbvio, é uma coisa histórica que eu estou falando para vocês, muito menos no movimento espírita também não acontece isso. Milindres, eu nem sei o que significa no dicionário espírita, na verdade. O que isso quer dizer? Que nós vivemos num mundo que há um estímulo à competição. E esse estímulo à competição, que nos faz acordar segunda-feira dizendo: "Eu vou vender mais que fulano. Eu vou bobar mais que cicrano." Mesmo que no final de semana você tenha ido para seu culto de religião pessoal, dizendo que era irmão de todos. Gerando uma hipocrisia religiosa, espiritual, psicológica, que lhe dá desarmonia e infelicidade, porque não tem como ser feliz odiando os filhos do meu pai. Não tem como ser feliz querendo derrubar os filhos do meu pai. Não tem como ser feliz sem reconhecer que os filhos do meu pai são meus irmãos. E não apenas intelectualmente percebendo isso, mas emocionalmente vivenciando isso. A não felicidade, a falta de alegria, é a escolha de quem se faz pautar a vida pelos valores doentes do mundo. E Jesus deixava muito claro que o mundo era doente. E que no mundo de doente, o que mais tem é doente. Por isso que ele dizia: "Eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para os que estão doentes." Nós estamos doentes. Agora vamos tentar entender aqui. Em alguma medida e de alguma forma, eu estou querendo convencer a vocês que os valores desse mundo são equivocados a um ponto em que nós confundimos a realidade de ser eterno pelo ego temporal. Então eu queria provar para vocês que o mundo é uma ilusão. Eu posso? Não vou fazer mágica porque eu não sei. Me chamou a atenção, quando eu estava chegando hoje aqui, a notícia de uma jovem mãe de 23 anos, da periferia de uma cidade chamada Itabaiana, né, aqui perto. Eu estava ouvindo o programa de rádio quando estava chegando. E aí era assim: ela era casada com um vigilante noturno, tinha tido um bebê recém-nascido, e com essa coisa toda da microcefalia, aquele medo que as mães estão, com mosquito, aquela coisa todinha, ela desvaleceu de sono e deixou o filho no quarto. Ela dormiu o tempo inteiro junto com a criança. Nesse momento ela acorda assustada porque escuta um barulho. E para chegar no quarto da criança, antes ela passa pela cozinha, aquela casa pequenininha que num corredor você vê tudo, destelhada, aliás, sem forro. Ela viu a porta da cozinha arrombada. E ela já gelou, porque ela lembrou que o filho estava só no quarto. E quando ela entrou no quarto,
Pronto. Acabei de provar que o mundo é uma ilusão. Por que eu fiz isso? Vamos tentar entender. Sim, a criança está bem. Eu acabei de inventar essa história, então ela está ótima, sem problema nenhum. Pelo menos essa, as outras nem tanto. O que é que eu fiz? Eu fiz vocês entrarem numa história. Eu fiz vocês desenvolverem todo o cenário da história. Eu fiz vocês sentirem a emoção da história. Só faltou a trilha sonora de Psicose. Que deixaria mais emocionante a narrativa. E vocês tiveram medo do que não aconteceu porque vocês entenderam uma regra da neurociência. A mente humana não diferencia a ficção da realidade. A mente humana não diferencia a ficção da realidade. Por isso que Jesus dizia, e agora vocês vão entender, o meu reino não é deste mundo. Porque este mundo é uma grandíssima ilusão. É uma matrix. É o mito da caverna de Platão. É a ideia do que a gente vê a realidade. É a ideia de que a alegria no Natal é comprar no shopping, é ter uma árvore de 2 metros com neve aqui no sertão. Um Papai Noel vestido com roupa que não dá para sobreviver no Nordeste. Inclusive ontem roubou um helicóptero em São Paulo. Não sei se vocês viram. O Papai Noel agora ele não dá, ele tira, né? É um mundo que beira o ridículo. Se nós olharmos pelo olhar do mundo. Mas se nós olharmos pelo olhar complacente e misericordioso de Deus, nós veremos que apesar de tudo, a beleza está no ar. Nesse momento, nós poderíamos nos perguntar, se eu sou a luz do mundo, isso significa dizer, me aceitar como eu sou, e não como eu gostaria de ser, destruir aquela fantasia de um X-Men perfeito, e ser quem eu sou no melhor que eu posso ser? Qual seria a minha condição de sal da terra? Lembremos que Jesus era judeu, falava para judeus. E o sal, numa sociedade sem geladeira, tinha como objetivo manter a carne incorruptível. Então, ser sal da terra é ser um agente de moralização do mundo. Ser sal da terra é fazer a diferença num contexto em que o jeitinho de empurrar com indecência a vida e a relação com os outros pauta uma coletividade que vive num estado de corrupção coletiva. Chama a atenção quando tem eleição por parlamento. Porque geralmente os repórteres dizem o seguinte, no dia da eleição para deputados, senadores e vereadores, enfim. Hoje, o povo brasileiro sai às ruas para escolher os seus representantes. Quando vocês escutam isso, como vocês se sentem? Se sentem representados? Os deputados nos representam? Os senadores? Claro que não. Nós somos completamente diferentes deles. Nós jamais compramos um DVD pirata. Nós nunca baixamos torrent de minissérie ilegal na internet. Nós jamais colamos. Copiar livro, nunca fizemos isso. Falsidade ideológica. Parar em fila dupla quando não podia. Comprar recibo para não pagar imposto. Nós? Não. De jeito nenhum. Portanto, nós somos um país incrível. E vamos falar de uma pesquisa do IBGE que mostra esse incrível país que nós somos. Perguntaram numa entrevista 4 coisas. Você é racista? 93% dos entrevistados. De jeito nenhum. Eu respeito as pessoas todas. Segunda pergunta. O Brasil é um país racista? Muito racista o Brasil. Terceira pergunta. Você é invejoso? Não. Eu? O que é do outro, o que é meu, é meu. Você é invejado? Criatura muito, eu não posso fazer nada que o povo olha para a minha vida. Eu tenho que andar com galho de arruda. Então nós temos um país curioso. É um país cheio de invejosos, racistas,
mas que ninguém que respondeu à entrevista é. E nós somos então esse país curioso, nós somos uma nação de pessoas honestas e decentes que por azar votamos em desonestos. Tem alguma coisa errada? Se não quiser, eu nunca mais volto aqui, sem problema. Eu sei que eu estou pegando pesado, eu entendo isso. Charles Darwin fez uma exposição, aliás, fizeram no Museu Charles Darwin uma exposição sobre a obra dele. Nessa exposição, tudo era trazido. O livro de bordo que ele fazia nos vários navios, todo o escritório dele foi trazido da Inglaterra. Essa exposição itinerante no mundo teve em São Paulo, no MASP, e eu estava fazendo palestra na época, aproveitei e fui ver. O primeiro choque, perceber que aos 17 anos ele começou aquilo, eu me senti um burro completo. Mas depois eu lembrei que ele terminou com mais de 60 anos a teoria. Ele estava catalogando informações. E aí, ele escreve livros sobre os lugares onde ele foi. Ele morou no Brasil, em Recife e no Rio. Eu queria ver o que ele acha da gente. Que massa, brasileiro, meu país. Não desisto nunca, hashtag ainda estou aqui. Não fui para Miami. Aí você abre e tem assim, no início da inscrição de Charles Darwin: hoje eu deixo o Brasil. Graças a Deus. Aí eu fui tomado de um furor e disse: que bicho nojento. E minha esposa do lado: o que foi? Está brigando com quem? Com Darwin. Ela: tem juízo não? Mas o que ele disse? Que o Brasil está deixando graças a Deus. E toda esposa, vocês já sabem, são espíritos luminosos. Não riam, não riam. Todo romance espírita, a mulher sobe, o homem desce para o umbral. Lívia sobe, Emmanuel desce. A mãe de André Luiz sobe, André Luiz desce. Ser homem não é um grande negócio. Aí minha esposa chegou para mim e disse: leia o resto, porque ele deve ter um motivo para ter dito isso. E aí eu comecei a ler e ele continuou dizendo: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Eu espero nunca mais ter que voltar para uma sociedade escravocrata. Aí eu parei. Ele continuou: nas casas onde eu morei, no Rio de Janeiro e em Recife, as pessoas tinham pregos para diariamente esfolar o dedo dos escravos. Eles eram tão humilhados, tão aviltados, que nem o mais instintivo dos animais suportaria. Certa feita, no Rio de Janeiro, numa das casas em que morei, uma criança de apenas 12 anos foi espancada quase até a morte antes que eu intervisse, só porque me serviu um copo d'água que não estava perfeitamente limpo. E todas essas coisas, senhores, eram toleradas ou praticadas por homens e mulheres que no final de semana iam para suas igrejas e diziam que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. E eu fiquei em silêncio, digerindo a cena. E imagine, o que ele escreveria hoje? Nós não temos mais uma sociedade escravocrata. Talvez ele escrevesse assim: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Pois neste país, nas cidades, as pessoas de classe média passam com seus filhos confortavelmente nos carros com ar-condicionado, para levar para a escola, para o inglês, para o balé, para o tênis, para a natação, para o shopping, para a evangelização. E nos sinais encontram uma incômoda paisagem urbana de crianças que insistem para limpar o para-brisa, para vender alguma coisa ou para fazer alguma apresentação de malabarismo, mas são apenas encaradas como uma incômoda ou assustadora paisagem urbana. Todas essas pessoas passam indiferentes, mas no final de semana, espíritas, católicos, evangélicos, mórmons, adventistas, todos vão para os seus templos. Todos de alguma forma elaboram rituais e dizem que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente lembra de João quando diz: mente o homem que diz que ama a Deus a quem viu e não ama ao seu próximo a quem viu. E a gente entende por que nós estamos passando pelo que nós estamos passando. Muito espírita que não se responsabiliza sobre esta encarnação tem a mania de dizer que sofre pelo que fez no passado.
Essa é a desculpa mais infantil e infundada do ponto de vista doutrinário, por falta de estudo, de achar que Deus é ridículo de nos punir eternamente por uma coisa que nós fizemos. A grande verdade incômoda é que nós não estamos passando pelo que nós estamos passando, pelo que nós fizemos. Nós estamos passando pelo que nós passamos, pelo que nós continuamos a fazer. Porque no momento em que mudarmos a atitude, entenderemos Paulo e Pedro quando diz que um gesto de amor cobre a multidão dos pecados. Mas aí tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein, mas não é dele, porque não tem nenhuma entrevista e nenhuma obra dele, mas mesmo que não seja dele, é muito lúcida, muito inteligente, que diz: uma das coisas mais estranhas do comportamento humano é como as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Eu continuo com o casamento do mesmo jeito e quero ser feliz no casamento. Eu continuo trabalhando do mesmo jeito e quero ser reconhecido no trabalho. Portanto, ser sal da terra é ser um agente vivo que não se corrompe no mundo. Pois se eu sou um professor espírita de escola pública e a minha escola começa às 7 da manhã, eu chego às 7h30 e termina às 11h30, eu saio às 11h, diariamente eu roubo 1 hora do dinheiro do povo que me sustenta. E se eu não gosto do salário, a culpa não é do meu aluno, que não pode ser a vítima da minha falta de alegria por não receber o quanto eu acho que eu merecia. Se eu sou um médico espírita e atendo com frieza, sem acolher, eu estou sabotando a angústia de quem chega em fragilidade para mim. Se eu sou um funcionário público espírita e estou numa repartição em que todo mundo empurra com a barriga, não faz o que tem que ser feito, que eu levo coisas de material de expediente para minha casa como se aquilo fosse meu, eu sou corrupto e ladrão do dinheiro do povo. E não posso esperar viver em alegria se eu sou alguém que subtrai da coletividade. Porque nós devemos, como diz Francisco de Assis, evangelizar sempre, em qualquer lugar, e só quando necessário, usar palavras. Evangelizar sempre, em qualquer lugar, e só quando necessário, usar palavras. Ser luz do mundo e sal da terra não é um oba-oba de eu me amo, não posso mais viver sem mim. É mais que isso. É entender que eu sou instrumento para a mudança do mundo. É entender que a alegria e a transformação é uma representação que de mim sai em direção ao outro. É entender que ninguém vai mandar ET, espírito de luz, criança índigo, cristal, azul, amarela, para fazer uma mudança planetária que é responsabilidade nossa. Porque se estão vindo crianças especiais, eu não estou negando isso, não pensem que elas vão fazer o que nós temos que fazer. Porque eu digo que a vinda de espíritos para a Terra neste momento é igual a colaborador da ONU que vai para um país conflagrado em guerra que vai ter eleição. Eles vão observar a eleição, mas eles não votam. Quem vota é quem está naquela nação. Quem vota é quem está naquele país. Quem muda é quem está naquele contexto histórico. Portanto, ser espírita, ser cristão de uma forma geral, não é fazer o seu culto particular no fim de semana, com alguns rituais que fazem com que você pense que está fazendo o que Deus quer, fazendo uma reedição simplista, trocando inferno por umbral, Satanás por obsessor e céu por uma espécie de alphaville chamado Nosso Lar, que você com muito sopão, campanha do quilo e ESD consegue comprar um lote para morar. Isso é uma simplificação ridícula de não entender uma doutrina que não tem como objetivo salvação pessoal, mas tem como objetivo central a redenção coletiva do projeto humano. Nós somos aqueles que somos chamados e alistados para trabalhar com Jesus, por Jesus, para fazer a redenção da história humana. Por isso que ele dizia: eis que eu vos envio como cordeiro em meio a lobos. Quando você lê essa passagem no primeiro momento, parece assim: pô, como é que você faz isso com a gente, Jesus? Cordeirinhos inocentes, ser trucidado pelos lobos. Eis que o trigo nasce junto com o joio, na parábola do joio e do trigo. Como é que você faz isso? Como você mistura o trigo com o joio?
Primeiro que para Deus, todos são amados. Cordeiros e lobos. Todos são amados. Trigos. Todos somos amados, mesmo quando somos joios. Mas a esperança é que essas ovelhas se encontrem com os lobos não para serem trucidados, mas para inspirá-los na doçura e na obediência, a dulcificar os seus instintos mais primitivos e se tornar também mais um cordeiro de Deus. É para que o joio, olhando a grandeza do objetivo do trigo, que é servir-se de alimento para os outros, também se inspire para dar objetivo à sua vida, que não seja apenas florescer, mas também frutificar. Que a passagem das pessoas sobre nossa vida não possa ser indiferente, não possa ser sem graça e sem sentido. Que nós possamos de fato representar para o outro aquilo que seria a manifestação da imagem e semelhança de Deus, que não espera nada menos do que nós de sermos luminosos. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E ainda diz Jesus, sois deuses, vírgula, lei do trabalho, fazei brilhar a vossa luz. Ela não está dada, ela está proposta. A luz precisa ser colocada em ação por mim. Eu preciso agir, mas as pessoas têm uma visão infantil de Deus. É muito infantil. Uma vez chegou um paciente para mim, concurseiro, é aquela pessoa que está fazendo concurso público. Ela passa o dia estudando e como a família acha que ela não está fazendo nada, ela sempre escuta o já que, né? Já que tu não está fazendo nada, vai comprar o pão. Já que não está fazendo nada, vai levar teu pai no médico. E ela não consegue estudar porque ela não está fazendo nada na visão dos outros, ela está angustiada. E um dia chegou para mim um desses concurseiros no consultório e disse assim convicto, este concurso agora de procurador da República é meu, eu vou passar. Eu, massa, adorei, muito vigoroso, você me deixou agora contente, senti força na sua palavra. De onde ela vem? Porque tem que ter um motivo. Ah, você não sabe o que aconteceu ontem à noite. O que foi? Eu tive uma conversa séria com Deus e disse para Ele que Ele me desse esse concurso, que Ele me ajudasse a passar. O que é que você acha, gente? Uma das coisas que mais me constrange é quando alguém pergunta o que é que eu acho, porque eu me vejo obrigado a dizer. E a pessoa está pagando a terapia, então eu me vejo mais obrigado ainda. Eu acho 3 coisas. Me diz. Primeiro, eu não tenho dúvida que Deus vai lhe ajudar. Sabia que você ia concordar comigo. Segundo, eu acho que você está atrasado. Se você teve uma conversa séria com ele ontem, desde o primeiro dia com você, ele conversa seriamente. Aí fiquei em silêncio. Ele perguntou, e a terceira coisa? É que, pelo pouco que eu conheço de Deus, pela alguma coisa que eu já li em algumas religiões sobre Deus, existe um consenso entre budistas, hindus, muçulmanos, judeus e cristãos. É que Deus é justo. Logo, se Deus é justo, Ele é equânime. E se Ele é equânime, Ele não privilegia um em detrimento do outro. Significa dizer que, ao meu ver, amanhã, Deus vai ajudar todo mundo que vai fazer o concurso. Logo, quem você acha que vai passar? De forma muito contrariada, ele me disse, quem estudar mais, né? Isso, agora sim. Agora você entendeu que eu acho que você estava fazendo assim com a Bíblia. Porque na Bíblia diz assim, faz a tua parte que o céu te ajudará. Aí o pessoal faz, o céu vai me ajudar para fazer a minha parte. Tome a iniciativa. Dê o primeiro passo. Reconheça que você pode. Deixe de se sentir pequeno. Deixe de se comparar com os outros. Pare de ser criança. Assuma a sua vida. Se ilumine e haja. Que Deus lançará todas as luzes sobre sua vida. Só assim. Porque quando você acha que você não pode, que você não merece, que você é incapaz, você faz tudo para a sua vida ser um desastre, para confirmar a sua crença infantil de que mereceu a infelicidade porque não merece ser feliz. E esse é um projeto perfeito de obsessão, porque ninguém lhe convence. E se está dito nos textos do Antigo Testamento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu descobri que tem alguém que pode ser, a gente mesmo.
Ninguém pode atrapalhar mais a nossa vida do que nós mesmos. Ninguém tem um plano tão perfeito de autossabotagem quanto nós mesmos. Mas ao mesmo tempo é incrível como todo dia Deus sabota o nosso desejo de sermos infelizes. Todos os dias Deus sabota o nosso desejo e plano de sermos infelizes. Porque é mais ou menos como aquela música, vocês lembram? Você não vale nada, mas eu gosto de você. É como se o mundo dissesse, você não vale nada, e Jesus, mas eu gosto de você. Enfim, assim como você é. Eu gosto de você desse jeito. Se você quiser ser igual a seu irmão, sua prima, seu primo, seu pai, você não vai ser feliz, que eu queria que você fosse você. Eu queria que eu fosse João. O que você faz com alegria, com sentimento de responsabilidade, de ser útil, de estar presente no mundo fazendo a diferença. Você vai se sentir alegre. Você vai entender que a vida tem que ter propósito. Que você não nasceu para passar a vida inteira, por exemplo, fiscalizando uma pessoa. Tem gente que passa a vida inteira com ciúme. Imagina todo o investimento de milênios do alto sobre sua existência. Um projeto bem urdido de reencarnação, em que pais vêm antes de você para preparar o terreno, em que mentores ficam do outro lado para lhe inspirar, e você pensa que a sua única função na vida é vigiar o outro. É menosprezar o poder de Deus na sua vida. É se sentir tão pequeno, tão com falta de amor, que acha que qualquer pessoa leva o que você tem, porque no fundo você acha que não merece ter aquela pessoa na sua vida. Portanto, um ciumento não é alguém que ama muito, é alguém que se ama muito pouco. Portanto, a inveja é um sentimento infantil. Portanto, falar dos outros é desperdício de tempo. Uma vez um amigo chegou para mim e disse, Rossandro, na minha rua as pessoas falam tanto uns dos outros, que elas cortam verdura na calçada para não perder nenhum lance. Eu imaginei a cena, a pessoa cortando batata de manhã, a filha da vizinha chegando atrás da manhã, olha a piriguete, essa é hora, ó, 3 da manhã. Nunca a filha da vizinha está cuidando de um avô doente. A filha da vizinha está transando com alguém. A minha filha não, é decente. Por que olhar para o outro e imaginar o pior move a vida de tantas pessoas? O que Jesus quis dizer com como é que você repara num argueiro que está no olho do teu irmão e não vê uma trave que está no teu olho? Será que ele está fazendo um mero julgamentozinho moral? Coisa feia, falando dos outros, papai do céu, briga. Será que seria isso? Ou será que seria, quantas horas, filho, investido na vida de alguém que você não pode mudar? E quantas horas não investido na vida da única pessoa que você pode mudar? Você mesmo. Primeira grande questão: desperdício de tempo e de espaço de Deus em minha vida. Segundo, observar a vida do outro, vendo no outro o que tem na minha, que é o que se chama na psicologia de projeção psicológica. Uma vez o aluno chegou para mim e fez, professor, o senhor já viu fulano? O que é que tem? O senhor acha que ele é gay? Sei. Também, se for, qual é o problema? É uma orientação que as pessoas têm na vida sexual. Não, mas eu acho que ele é. E todo dia ele apontava para alguém, um professor, um aluno, professor, eu acho que fulano é gay. Aí eu fiz, tu lembra da aula de projeção psicológica que eu dei sobre psicanálise? Lembro. Tu lembra qual é o conceito de projeção? Projeção é quando você diz no outro aquilo que tem em você. Eu disse, exatamente. Portanto, querido, se tem uma borboleta dentro de você, deixa ela voar. Mas deixe de enxergar nos outros, porque você não vai fazer nada no mundo observando o que acontece com a vida dos outros, mas com a sua sim. Como nós dizemos aqui no Nordeste, um resumo da teoria psicanalítica da projeção psicológica nordestina é: quem disso cuida, disso usa. Lembram dessa? Tem gente aqui que não é da minha época, não, estou vendo que não lembra. Da minha época são as pessoas que usaram sandália havaiana e quando torou, botou um prego para continuar usando. Levante a mão. Da minha época pagou moral e cívica. Estamos prestes a pegar Eurobus de volta. Estamos velhinhos já. Na minha época usou-se conga e quichute. Exato.
e era a divisão das classes sociais. Conga, Quixuta e Bamba. Dividia as classes sociais. Não é verdade? E nós continuávamos vivendo felizes. E hoje há um esvaziamento de alegria, porque deixamos de ser quem somos, porque sabotamos a nossa própria existência, porque vislumbramos a vida do outro, porque pautamos a nossa vida em resultados materiais e esquecemos que nós estamos aqui para ser luz do mundo e sal da terra. Portanto, se você pensa que fazer uma regressão vai lhe ajudar a se iluminar, saiba que não precisa gastar dinheiro para descobrir qual é a sua tarefa no mundo. É aonde quer que você esteja, dar o seu melhor e servir. No que quer que você faça, fazer com alegria e com contentamento. Existem 150 salmos no Antigo Testamento, no livro de Salmos. Desses 150, 105 são de um conhecido nosso chamado Davi, autor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. A família Asef, que vivia com Davi no templo de Jerusalém, compôs mais 14. Alguns salmos são de autor desconhecido, inclusive esse, que agora eu quero chamar a atenção sobre ele. O Salmo 199, conforme a tradução bíblica, em que o salmista desconhecidamente diz, e salmo era música cantada antes de entrar no templo, nas escadarias do templo. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servi a Deus com alegria, apresentando-se a Ele cantando. Para que tudo isso? Que efusividade? Ele conclui dizendo: porque Deus é bom, eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade dura para sempre. E aí eu me pergunto, o que é celebrar com júbilo ao Senhor? É no culto do fim de semana? É na missa do final de semana? É na reunião espírita do final de semana? Ou celebrar com júbilo ao Senhor é escolher o altar da vida, do meu trabalho, da minha vida em família, para ali, com alegria, servir e viver, e aceitar as pessoas como elas são, e me aceitando como eu sou, para viver uma vida plena. Uma das características fundamentais de alguém que quer se transformar é a aceitação completa de si mesmo. Joana de Ângeles diz que o ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Eu vou agora pensar uma história bastante conhecida nossa para você ver o impacto de tomar essa decisão, de nem se culpar, nem se desculpar, mas tão somente se transformar. Lá ia um homem chamado Saulo para a cidade de Damasco, continuar perseguindo aqueles que julgava ele estava corrompendo o judaísmo. Paulo, ainda não Paulo, Saulo, era um grande doutor da lei e era discípulo de Gamaliel, um dos mais lúcidos e doces do Sinédrio, um dos maiores que tinha a maior compreensão poética e prática da Torá. Paulo foi treinado. Paulo, com certeza, no bar mitzvah dele, aos 12 anos, recitou a Torá, porque tem que se recitar aos 12 anos a Torá. E Saulo se prepara lendo a Torá para a vinda do Messias. Chegando perto de Damasco, o próprio Cristo se apresenta a ele perguntando por que ele o persegue. E ao ouvir a voz e ao sentir a vibração de Jesus, Paulo entende que Jesus era o Messias. Imagina o sentimento de constrangimento que tomaria conta de qualquer pessoa que passou a vida esperando o Messias, não reconheceu o Messias e ainda por cima matava quem a ele seguia. Por isso Paulo é considerado por nós, Saulo é considerado o quê? Quando a gente vai estudar sobre Saulo, Saulo era o quê dos cristãos? Um perseguidor, é isso que a gente escuta? Saulo era um perseguidor dos cristãos. Isso é o que a gente chama de politicamente correto. Você sabe o que é politicamente correto? É quando eu, em vez de dizer a coisa como ela é, eu douro a pílula para suavizar. Por exemplo, Chico Xavier, que era a doçura em pessoa, em vez de chamar de
garota de programa ou prostituta dizia: as nossas irmãs que vendem sexualmente as forças da alma. Ao invés de você dizer que o indivíduo é corno, você diz que ele foi temporariamente obliterado do contrato afetivo. Fica tão bonito que dá até para levar um chifre, suaviza a coisa. Portanto, Saulo não era um perseguidor de cristãos. Saulo era um assassino. Era um burguês que não estava nem aí para a condição do seu povo, porque Roma inteligentemente invadia os lugares, mantinham a religião para a massa ficar organizada e deixava aquela elite com certa capacidade de plena vida para que ela não organizasse a massa contra o invasor. Então a elite mantinha seu status quo e o povo era escravizado e abusado. E Paulo não estava nem aí. E nenhum momento você escuta: Saulo se reúne para expulsar o Sinédrio, para expulsar Roma da Judéia. Não. Então ele era um burguês, ele era um assassino, ele não estava nem aí para o seu povo, mas ele tinha foco. Ele agia com vigor. Saulo tinha personalidade. E tudo que Deus quer é uma pessoa com personalidade. Tanto que Jesus diz: que seja teu sim, sim, que seja teu não, não, porque tudo que vem depois disso é obra do maligno. Ou seja, sai de cima do muro. Deixe ser apenas um simpatizante. Porque Deus não simpatiza só com você, Ele lhe ama plenamente. E no Apocalipse ainda diz: porque não és nem quente nem frio, hei de vomitar-te. Saulo, ele era quente. Ele tinha personalidade. E Jesus entendeu que aquele homem era essencial para que o cristianismo, ainda sem esse nome, não ficasse como uma subseita do judaísmo, sufocado pelo medo dos que na casa do caminho se perguntavam se devia ou não fazer circuncisão, se devia ou não atender ao sinédrio. E esse homem contra Jesus entende que ele é o Messias, e se ele fosse fazer culpa ou desculpa, ele fazia o primeiro movimento de culpa: Jesus, eu não mereço sua presença, saia de perto de mim, se afaste. Eu passei a vida lhe esperando, você vem, eu não lhe percebi, ainda matava quem lhe seguia, eu não lhe mereço. Muita gente age assim com Deus, acha que não merece a cura, que não merece a felicidade, que não merece o sucesso, e não faz nada para que isso aconteça. Saulo fez isso. Ele disse isso a Jesus. Vocês viram lá no texto? Se ele disse isso no Atos dos Apóstolos? Não. Ele também podia se desculpar: ah, Jesus, mas vamos lá, você me enganou. Porque veja só, está dito que você viria na majestade da honra e da glória, e você nasce numa manjedoura, cheia de jumento do lado, filho de um carpinteiro. Aí tu me enganou, vamos combinar. Ficou difícil de eu perceber, não botou legenda. Ele fez isso? Saulo nem se culpou, nem se justificou. Ele simplesmente iniciou a transformação. Tá, beleza, entendi, estava errando até agora. E agora, o que queres que eu faça? Agora eu quero acertar. Ele não perdeu um minuto sequer na culpa ou na desculpa. E Jesus deve ter entendido: esse é o cara, esse é o vaso escolhido mesmo. É ele que eu estou procurando. Ele não tem medo de ser ele é autêntico, ele não é morno, ele é quente. E quando eu mudar o vetor dele de perseguidor, ele vai ser o maior divulgador. E ainda vou dar uma lição para a humanidade entender o poder da minha mensagem: que o primeiro grande verdugo que matou o primeiro mártir se torna depois o grande divulgador. A potência do perdão do Evangelho. Mas aí Saulo podia ter feito uma outra coisa que é muito comum na casa espírita. A pessoa vai lá, a família toda em desarmonia, diz: vou botar aqui meu nome na mediúnica, me diz alguma coisa, me ajuda. Deve ter feito uma macumba para mim, o povo acha isso. Ela nunca tem culpa da vida estar ruim. O casamento não está ruim por culpa dela, foi uma macumba, mataram um bode, um cachorro, sei lá o quê. Há 3 dias atrás eu estava no Facebook de noite e uma pessoa colocou assim: olha, Rossano, você não me conhece, eu vejo suas palestras no YouTube, eu não sou espírita, eu sou católico, eu não sei como é que funciona, mas estou precisando que você faça um trabalho para mim. Porque eu quero que uma pessoa que mora perto da minha rua se apaixone por mim, como é, quanto é, eu pago qualquer coisa. Aí eu respondi: não, é de graça. Ela: de graça? Eu digo: é, de graça. E como é que eu faço? Eu compro algum bicho? Não precisa, você já tem um bicho na mão.
Ela, quem é? É você mesma. Você é o bicho capaz de conquistá-lo. Como? Seja interessante. Se você for mulher interessante, ele vai lhe amar. E mesmo assim, se ele não lhe amar, é porque não é para ser seu. E vocês não têm trabalho, não? Temos. A gente trabalha no Evangelho. A gente percebe que a gente não muda o outro, a gente muda a gente. A gente não violenta consciências, nem pede coisas mesquinhas. A gente aceita como Deus quiser que seja. E segue. Aí ela desconectou-se. Tem gente que chega no centro, pede, vê se tem alguns obsessores, deve ter um caminhão na minha casa de obsessor. Você vai lá, os espíritos fazem um registro e dizem assim, olha, a pessoa vai no centro e volta, e aí o que aconteceu? Não, os espíritos disseram que não se preocupe, Jesus no leme, quem manda no universo é Deus, não existe um mal eterno, aumente a prática do Evangelho. Sabe o que a pessoa faz? Só isso. Olha a frase, aumente a prática do Evangelho. A pessoa pensa que quer fazer mais Evangelho no lar, em vez de fazer um dia 2. É melhor não fazer nenhum dia e praticar uma página do Evangelho do que fazer todo dia e não praticar nenhuma. Silêncio e ação, muito melhor. Lembro de uma vez uma amiga ligou para mim, que também não era espírita, Rossandro, eu sei que você é espírita, nessa hora espírita serve, né? É incrível. Eu sei que você é espírita, meu marido enlouqueceu aqui em casa, me ajude, eu acho que ele quer me matar, me ajuda. Eu liguei para uma amiga minha, que tem uma mediunidade impressionante, disse, fulana, olha, estou aqui com uma pessoa que está do outro lado da linha, está acontecendo tal coisa, e pedi uma orientação, só pensei em você, eu não sei nem o que fazer, porque ela quer uma coisa espiritual nesse sentido, não tem mediunidade nenhuma, eu não vejo, não sinto, nem quero ver. Aí ela fez, Rossandro, ele está no quarto. Ela disse, seu marido está no quarto? Tá, bom, eles não podem entrar no quarto do casal, eles respeitam a privacidade. Tem como você fazer ele sair do quarto? Tem. Aí ele saiu, aí a senhora do outro lado, Rossandro, o problema é ela, não sei como ele aguenta essa mulher, meu filho. E ela do outro lado, e aí, o que é que ela disse? Olha, tenha calma, reze, vá para o seu quarto, deixe ele em paz, não provoque ele, espere em Deus, adocifique sua... Eu ia dizer o recado, não dava para dizer. Portanto, os espíritos não dizem a realidade, dizem assim, prática do Evangelho, muda a atitude, criatura, que o mal cessa. Se Paulo quisesse uma receita de bolo para Jesus, ele dizia, tá, eu quero que você me diga o que é que eu faço agora e como é que eu faço. Jesus não responde como é para fazer. Mas Jesus podia ter respondido. Sabe como é que Jesus podia ter respondido? Já que você perguntou o que você quer que você faça, é o seguinte, eu primeiro que você mude de nome, já que você tem esses dois nomes, Saulo e Paulo. O nome Saulo é muito judaico, e o seu projeto para mim, na minha empresa, é muito greco-romano, cosmopolita, meio um CEO do cristianismo. Você vai abrir um monte de franquias, feito McDonald's, você vai abrir na igreja em Romanos, em Coríntios, nas... Onde você vai abrir as franquias, você vai viajar, você não vai mais ter contato com o seu povo, eles vão lhe rejeitar, você vai perder a herança dos seus pais. Você vai para o deserto, passar 3 anos para voltar ao eixo, que você é muito amostrado, muito arrogante, muito egocêntrico. Quando baixar a bola e entender que a tarefa é para mim, não para você, você começa a viajar, vai fazer viagens, você vai ser apedrejado, você vai ser expulso, vai passar fome. No final você vai estar em Roma, e um homem chamado Nero, que vai ser o dirigente daquele país na época, ele vai ter um surto psicótico, vai tocar fogo na cidade, o Ibope vai cair desgraçadamente, ele vai fazer o que um país no futuro vai fazer, quando todo o Ibope desgraça, culpa o outro, o antecessor, ele vai culpar os judeus. Quem é que vai estar no dia? Tu, o principal representante, aliás, os cristãos, tu, o principal representante dos cristãos, ele vai lhe pegar, levar para uma casa, lhe prender, e depois vai decepar a sua cabeça. Topa a missão? Aí Saulo ia fazer, massa, velho, foi bom te conhecer, tu é o cara, eu entendi, mas estou voltando, ó. O que queres que eu faça? Não tem receita de bolo. Comece a agir, porque se você for fiel no pouco, aí sim, Deus continua investindo, porque você vai ser fiel no muito.
André Luiz: todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus deverá aguardar sempre o melhor, e isso não é promessa de amizade, é a lei. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus deverá aguardar sempre o melhor, e isso não é promessa de amizade, é a lei. A alegria é servir. A alegria é ter propósito. A alegria é ser um agente de mudança histórica no mundo. A alegria é sair da omissão. A alegria é parar de empurrar com a barriga. A alegria é servir a Deus com alegria, conforme o salmista nos convoca. Mas será que eu tenho motivos para ser feliz? Deus nos ama não se nós formos assim. Deus nos ama apesar de sermos assim. Portanto, nós devemos servir com alegria, não se eu tiver bem de vida, não se eu tiver passado no concurso, não se eu morar numa casa massa, não se eu for para Disney. Eu tenho que ter alegria apesar de a minha vida ser assim. Porque na verdade, se nós entendermos em tudo dai graça como aprenda a agradecer o que você não percebe como graça contida de Deus, você vai perceber a grandiosidade da obra dele. E eu vou terminar tentando provar isso. Não se preocupe que eu não vou dar um outro grito para assustar vocês. O conceito de memória, do ponto de vista neurofisiológico, vai nos dizer que memória é aquilo que nos impressiona, aquilo que exerce sobre nós um profundo impacto emocional. De modo que nós lembramos daquilo que, segundo essa teoria, é muito repetidamente evocado, ou emocionalmente evocado. Portanto, vocês lembram o que fizeram no dia 8 de setembro de 2001? E no dia 11 de setembro de 2001, na hora dos atentados, no dia dos atentados do World Trade Center do Pentágono, vocês lembram onde vocês estavam? Vocês lembram o que aconteceu no dia 12 de setembro? Percebeu a diferença entre o dia 10 e o dia 12? É que no dia 11 teve emoção. Portanto, a memória, ela capta as emoções. Mas também, segundo essa teoria, teríamos que ter repetição. Todos os dias, nós vemos um monte de pessoas que não fazem parte da nossa vida direto, mas nos influenciam. As chamadas celebridades. Elas ganham prêmios, Oscar, coisas do tipo, e todo dia nos impressiona nas TVs. Não sei se vocês sabem, mas 37% dos brasileiros dão boa noite ao William Bonner ao final do Jornal Nacional. É carência com força. Boa noite, William. Tá lá que o cara é bonitão, mas não precisa dar boa noite, o cara nem sabe se existe. Carência. Você vê ele, você vê as pessoas dos jornais, você vê as celebridades, você vê os outdoors, as revistas. Vocês sabem que em 17 minutos, folheando uma revista de moda, a mulher começa a se deprimir? Ela descobre algumas coisas. Eu não tenho uma boca como essa. Eu não tenho uma barriguinha como essa, muito mais depois de 3 filhos. Eu não tenho cabelos desse tipo. Eu não tenho o nariz da Nicole Kidman. E a coisa que mais dá vontade de se deprimir, meu marido não parece com o dela. 17 minutos, a produção de endorfina cai e a de cortisol sobe. Depressão. Você vai comprar coisa no supermercado e tem uma fila de revistas, já viram? E debaixo das revistas o que é que tem? Chocolate. Porque você vê a capa da Men's Health e vê aquele cara todo sarado, com tanquinho. Você olha, deprime e pega o chocolate para compensação. Assim também faz a mulher. E quanto mais chocolate, mais distante eu fico da capa da revista, que me diz que eu não sou daquele jeito, uma massinha de modelar. Porque eu lamento informar hoje, para não deixar vocês tristes, mas desde que Isaac Newton, danado, escreveu a lei da gravidade, tudo cai. Por mais Renew que você bote, Botox que você aplique, cai. Porque o avatar tem prazo de validade. Não adianta. A alma é eterna, o avatar não. E tem gente que passa a vida investindo na única coisa que acaba e desinveste na única coisa que é eterna. Portanto, segundo essa teoria, a felicidade seria
parecer ou estar junto dessas pessoas. E elas são tão importantes que nós iremos lembrar delas sempre. Sempre nós vamos lembrar. Eu lembro que eu estava vindo com um colega de uma viagem internacional, a gente pousou em Recife, voltando para Paraíba, fomos passando por uma cidade do interior, e lá tinha um senhor, uma cidade de 3 mil habitantes, naquela clássica cidade pequenininha, uma rua no meio com a catedral, no fim, tudo acontece ali. Tinha um senhor de mais ou menos 80 anos, de mão dada com a esposa, se balançando numa cadeira com os netos e os filhos ao redor num domingo de tarde. Meu amigo olhou aquela cena de um domingo de tarde numa cidadezinha do interior do Nordeste e disse: eita, que coisa deprimente. Eu lembrei da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Qual? Vai uma vaca, vem uma vaca. Vai o jumento, vem o jumento. Oh, vida besta sou. Eu disse: engraçado, tudo é uma questão de perspectiva. Eu estou vendo outra coisa e lembrando de outra poesia de Drummond no mesmo quadro. Qual? Eu lembro que Drummond disse sobre a mesma cidade dele, Itabira. Itabira hoje é só um retrato na parede, mas como dói. Porque é lá onde estão nossas referências. E eu disse para ele: se eu conseguir, aos 80 anos, que é o que eu imagino que esse senhor tem, tocar a minha esposa com o mesmo carinho que ele ainda toca, se eu conseguir ser alguém tão luminoso que meus filhos e netos, ao invés de querer estar a quilômetros de mim, esteja ao meu lado num domingo à tarde, eu vou ter tudo menos uma vida besta. Que isso é o que importa. Aí agora a grande pergunta: se as celebridades pautam a vida humana, elas estão na nossa memória. Concorda comigo? Se memória é repetição e celebridade, a gente vê em outdoor, em filme, minissérie, em novela, na jornal, não sei o quê, nós não vamos esquecer delas. Portanto, vocês vão me dizer os 3 últimos ganhadores do Oscar do melhor ator. Esse é o barulho do eu não lembro. As 3 últimas ganhadoras do Oscar de melhor atriz, melhor filme, melhor direção, do Pulitzer, Nobel da Paz, de Economia, Medicina. Ninguém lembra. Nem estranho. Esse povo vive na televisão. Isso foi noticiado muito profundamente e ninguém lembra. Vamos entender agora o que é a graça contida de Deus. Fechem os olhos, por favor. Não vou dar susto em ninguém. Fiquem tranquilos. Eu queria que agora, neste momento, você resgatasse os momentos mais difíceis dessa existência. Por algum momento, resgate as cenas em que a dor parecia que não poderia ser suportada. Resgate as cenas. Sinta os sentimentos que tomou conta de você nestes dias. E agora lembre, quem estava do seu lado? Quem lhe ajudou a superar? Quem lhe deu forças para ultrapassar? E agora eu queria que vocês abrissem os olhos e me dissessem: vocês esqueceram dessas pessoas? Elas aparecem na TV? Ganharam o Oscar? Perceberam que tudo é uma grande piada de mau gosto? Que toda a luz já está na nossa vida? Que toda a misericórdia em nós já foi investida? E que toda a comparação nos fragiliza e infantiliza? Que o amor abundante de Deus já se faz presente em nossas vidas? E é porque nenhum de vocês pôde visualizar quem, invisível no alto, operava a cada instante para a superação. Tanto amor que Deus tem por nós, por cada um de nós aqui. Tanto investimento da luz e do alto, para que a gente sabote dizendo que não é feliz. Deus nos ama profundamente, como nós somos. Deus investe em nós todos os dias, e nós infantilmente olhamos para o lado e apenas reclamando. Portanto, entendam plenamente como é importante dar graça em tudo. E quando chegarem em casa, por favor, agradeça a essas pessoas, mesmo que elas não estejam mais presentes fisicamente, mas de coração pungido de gratidão.
emane aos céus um culto de adoração a Deus, por todo o amor que sempre foi e sempre será investido na nossa vida, de um Deus que jamais desiste de nós, que jamais nos abandona, mas pede ao menos para que a gente retribua, fazendo a parte que nos cabe na mudança da nossa vida e da trajetória desta humanidade que vai ser feliz. Muito obrigado a todos. Muita paz.